Boa tarde, amigos. Estamos aqui para mais uma palestra do Núcleo. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Carlos Assis, sou palestrante espírita e também terapeuta. Estou aqui, então, para mais um grande desafio, que é falar sobre a autoestima na visão espírita. E antes, então, de nós começarmos o nosso tema, vamos fazer a nossa prece. Amado Deus, Pai de todos os seres e de todas as coisas, através do Mestre Jesus, Mestre dos mestres, médico das almas, que tu possas, Paizinho querido, nesta tarde, iluminar o nosso núcleo espírita Chico Xavier, assim como esse nosso encontro virtual, a palestra virtual, para que possamos nos harmonizarmos cada vez mais com a doutrina espírita, nos levando à prática do bem. Contamos com os amigos espirituais do núcleo, mentores da casa, para que juntos possamos divulgar a doutrina espírita. O nosso querido Emmanuel dizia que a maior caridade que o espírita ele pode fazer é divulgar o espiritismo. E aqui nós estamos para instruir, para amar, para divulgar a doutrina dos espíritos. Que possamos abrir bem as nossas mentes, os nossos corações, para apreender e para aprender espiritismo. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje, autoestima, como eu disse, na visão espírita. No mundo inteiro, em todo o nosso movimento espírita, se tiver no máximo de 5 a 8 palestrantes que falam sobre esse tema, deve ser muito. E as pessoas, às vezes, perguntam, né? Por que não se fala sobre autoestima na casa espírita? E é algo, assim, muito fácil da gente explicar. Porque nas obras básicas espíritas, esse tema autoestima ele não está de forma explícita. Nós não vamos encontrar em várias páginas da nossa codificação o termo autoestima. E sim de forma implícita. Então, tem muitos companheiros espíritas, palestrantes, que não falam sobre o tema porque acham que não vão conseguir fundamentar dentro das obras básicas espíritas. Mas hoje nós vamos ver o quanto que tem fundamentações na doutrina espírita, nas obras básicas, e um tema primordial para o espiritismo, para o espírita, para o ser, na verdade, de forma em geral. Quando eu falo sobre esse tema, eu sempre trago uma frase-chave de um pensador anônimo. E quando, então, ele dizia assim: amar a si mesmo para conviver melhor com os outros. O espírita, quando ele tem conflito com alguém, normalmente ele pensa em 2 ferramentas. A primeira é a do diálogo, a segunda
é a do perdão. Mas é uma pena que muitos espíritas eles só pensem nessas duas ferramentas. Eles não utilizam em variados momentos. Só que, na verdade, quando nós temos conflitos, há uma dificuldade muito grande em nós de conciliar ou de resolver esses conflitos. Então, a primeira ferramenta que nós deveríamos utilizar é o auto-amor. O amor a si mesmo, que é extremamente saudável, extremamente positivo, mas que muitos espíritas não colocam também em prática por fazerem uma confusão com aquilo que muitos autores, até espíritas, chamam de amor próprio. E quando esse amor próprio é aquele orgulho, é aquela prepotência, é aquela soberba. Isso, com certeza, não serve nem para nós espíritas, nem para ninguém. O auto-amor, o amor a si mesmo, é que é extremamente necessário para todos nós. Então, vamos desenvolver esse auto-amor. Quando eu falo sobre autoestima na visão espírita, eu falo sobre variadas perguntas que tocam a autoestima e que muitas das vezes nós nem percebemos. E a primeira é: quem sou eu? Será que eu sei? Essa é uma pergunta primordial que todo espírita, né, falar sobre nós espíritas, né, que todo espírita deveria se fazer. Quem sou eu? Eu posso falar em uma visão espírita, onde nós falamos de forma geral. Eu sou um filho de Deus, eu sou espírito, sou uma individualidade, mas isso todos nós sabemos. Mas quem sou eu no sentido subjetivo do ser? Quem sou eu como individualidade? Eu vou ser diferente de tantos companheiros, de variados companheiros. E muitas das vezes nós não percebemos de verdade essa nossa individualidade. E isso toca a autoestima. Quais são as minhas qualidades e quais são as minhas imperfeições? Aí logo a gente lembra, né, dessa nossa obrigação de espírita, que é a reforma íntima. Quando eu quero me reformar intimamente, eu começo a criar esse inventário, né, um termo que a gente aprendeu, né, lá na comunidade do AA, né, quando a gente estuda, né, eu como não sou, como eu não estou, né, melhor dizendo, dependente químico, mas eu estudei, né, e várias vezes contribuo com o AA, a gente aprendeu, tanto com o Bill e tanto com o Bob, esse inventário sobre nós mesmos. E o que nós conhecemos na doutrina espírita como o quê? Reforma íntima. Eu preciso saber das minhas qualidades desenvolvidas, né, as mais ativas, e perceber de fato se eu estou praticando essas qualidades. E perceber as minhas imperfeições e quais perturbam mais a minha vida e o meu dia a dia. Toca a autoestima isso. E a outra pergunta: do que sou capaz? Qual é a nossa capacidade? Se nós ouvimos uma mãe, quantas vezes a gente já ouviu a mãe falando assim: eu sou capaz até de matar pelo meu filho. E que é uma verdade. Só que a mãe ela só esquece que quando ela mata, ela não está amando. Matar não tem nada a ver. Matar não tem nenhuma sintonia
com o amor. Mas é uma forma de capacidade. Mas vamos pensar numa boa capacidade, capacidade que nós temos de amar, de crescer, de perdoar. E todas essas capacidades positivas passam pela autoestima. E tantas outras perguntas e tantas outras questões que nós venhamos a ter. Mas e aí, a gente faz as perguntas, responde também a elas, ou fica bem atento, porque as mensagens podem vir de todos os lados, dos espíritos, né, daqueles que não estão mais no corpo físico, podem vir dos nossos encontros, dos nossos desencontros, dos nossos reencontros. Mas as respostas chegam para nós através de um grande amigo, através de um inimigo, através de um livro, de uma palestra como essa, de várias formas. Toda pergunta tem resposta. E aí eu me lembro do grande poeta polonês Heine Maria Rilke. O Heine é um poeta que eu admiro há muito tempo. E eu tenho uma amiga palestrante espírita, que é a Nádia do Couto Vale, que ela diz que nós temos a mesma, né, paixão por esse grande poeta polonês. Então, o Heine Maria Rilke, ele dizia assim: tente amar todas as perguntas de seu coração, para que no dobrar ali da próxima esquina você encontre a resposta. Amamos as nossas perguntas? Queremos respostas para elas? Queremos explicações? Ou a gente fica fugindo dessas respostas? Então, vamos buscar fazer as nossas perguntas, amar as nossas perguntas e amar também as respostas, buscar de forma assim muito assertiva essas respostas. Mas quem criou a autoestima? Quando eu faço seminário, aí eu lanço essa pergunta, né, em várias casas espíritas, e aí o pessoal começa, né? Ah, Allan Kardec, Jesus, o Espiritismo, cada um fala, né? É uma coisa e ninguém acerta. Quem criou a autoestima foi um homem extremamente curioso, porque ele era um homem materialista, totalmente cético, e ele era debochado. E ele adorava debochar dos padres católicos. Olha que situação, né? Então, ele chegava na porta de uma igreja e ele chamava o padre na porta. E o padre, muitas vezes, dizia para ele: o senhor pode entrar aqui na igreja? Ele falava: não, eu não entro em igreja. E o padre, né, já ficava pé da vida, né? E aí o padre ia então lá falar com ele, e toda vez ele falava a mesma coisa. O senhor sabe esse céu aí que vocês falam na igreja, na missa? Aí o padre: claro, né, que eu sei, né? Já que eu faço a missa, né, e eu estudo a Bíblia, eu sei. Aí ele então dizia assim: esse céu foi feito para as aves voarem, né? Em algumas traduções também fala: esse céu foi feito para os passarinhos voarem. E ele virava as costas e ia embora. O padre ficava, né, gente, danado da vida. E esse homem, ele tem o mérito porque ele conceituou a autoestima,
Ou seja, ele que descobriu, né, a marca na ciência de todos os tempos é dele sobre a autoestima. E esse homem foi Freud. Freud, né, para quem não sabe, o pai da psicanálise. Então, período pós-guerra, Freud chega e ele afirma: autoestima é você gostar de si mesmo. Imagina, período pós-guerra, né? Todo mundo sofrendo aquele sofrimento, e você ouve isso. Claro que dá uma certa tranquilidade, né? Ou dá assim um up, né? Assim na alma, né? Poxa, eu preciso gostar de mim mesmo. Só que muitos esqueceram que normalmente o materialista ele traz uma coisa boa, né? traz uma coisa que vai ser positiva, mas que, ao mesmo tempo, vai ter algo que vai ser negativo. Então, olha só o verbo de que ele usou, Freud. Gostar. Gostar de si mesmo. Toda vez que eu gosto, o que eu gero? Tem muita gente que fala, né? Sentimento, amor, né? Você está mostrando que você quer bem. Nada disso. Toda vez que nós gostamos, produzimos uma atitude extremamente negativa, que é a da exclusão. Eu não percebia isso. Toda vez que eu gosto, eu excluo. Você gosta de todas as pessoas do mundo? Não, né? Não dá, né, pra gente mentir, né? Você gosta de todas as comidas do mundo? Tá, também não. Você gosta de todas as marcas do mundo? Não. Então, toda vez que nós gostamos, nós excluímos. Só que não é gostar de si mesmo? É. Então, quando eu gosto de mim mesmo, e Freud via isso, né? Quando o seu cliente estava no divã, o cliente falava assim, eu gosto das minhas qualidades. Até aí tudo bem, né? Gostar daquilo que é bom, não tem muito problema, né? Vai ter algo positivo. Aí o cliente falava, eu gosto das minhas imperfeições. Aí já não é bom, né? É algo doentio. E quantas vezes a gente gosta, né? Das nossas imperfeições, das nossas falhas. Parece que tem até um certo apego, né? Nosso perante essa negatividade. Mas a pior imperfeição, o cliente demonstrava que estava excluindo mentalmente. Ou seja, ele não estava excluindo, porque ninguém exclui imperfeição mentalmente. Ou seja, o cliente estava promovendo um auto-engano e o Freud não dava o toque naquele cliente. Ou seja, o cliente ficava mais tempo na terapia, dava mais, né, lucro, e o Freud ficava na dele. Ele não dava aquele alerta naquele cliente. Então, a gente vê o quê? Que o cliente estava promovendo o auto-engano. Como isso é complicado, né? Então, autoestima, na visão freudiana, não é a visão espírita. A doutrina espírita não trabalha a autoestima dessa forma. Então, na visão espírita, o maior terapeuta de todos os tempos, que na codificação espírita aparece como o nosso guia e o nosso modelo, é Jesus. E Jesus fala para nós que a autoestima é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, a autoestima é o auto-amor. É você amar a si mesmo. Aquilo que a grande psicoterapeuta espiritual,
Joana de Ângeles, na sua série psicológica, coloca também para nós. Passa para nós esse grande ensinamento, que nós precisamos de auto-amor, nos amarmos. E dá para a gente agora pensar numa nota? Qual é a nota do espírita, de forma geral, né? De 0 a 20 para a sua autoestima? Se eu falo que é 0, normalmente eu vou estar com algum problema de autoestima, aquilo que a ciência moderna chama de doença de autoestima. Se eu tiver com uma nota 20, de repentemente eu posso estar vivendo a autoestima equilibrada. A autoestima que grandes espíritos já possuem. Então nós temos que pensar qual é o tipo e qual a nota da nossa autoestima de 0 a 20. Primeiro a do espírita em geral. Depois a do espírita também, mas do espírita individualidade, né? Então, qual é a minha nota de autoestima, a nota de cada um de vocês? E vamos fazer essa análise de forma honesta, né? De forma verdadeira. A Joana, então, nossa querida Joana de Ângeles, que é psicoterapeuta espiritual, coloca no seu clássico livro, né, um clássico já mundial, chamado Amor, Imbatível Amor. Quem nunca leu esse livro, quem nunca estudou, faça isso. É uma grande obra. Então, a Joana coloca para nós que autoestima é também autoconfiança. Será que você tem autoconfiança? É quando você acredita na sua própria capacidade de agir com eficácia. Ou seja, você dá sempre o seu melhor. Acredite na sua capacidade de agir com eficácia, dando o seu melhor. A fé começa aí. Para que eu possa ter fé em Deus, em Jesus, em qualquer espírito, em qualquer religião, em qualquer doutrina, em qualquer coisa, eu preciso confiar primeiramente em mim. Isso é autoconfiança. Autoestima é também autossegurança, nos diz a Joana. Quando você não duvida da sua própria competência e dos seus pontos fortes. Qualquer que seja o contexto. Acredite nas suas qualidades, na sua competência. Seja você como espírita, seja você como profissional, seja você como pai, você como irmão, qual for a sua função ali naquele momento, qual for o ambiente, trabalhe a sua autossegurança. E autoestima é também a autossatisfação. Fique satisfeito com os seus próprios atos. E quando perceber que o ato não foi equilibrado, ele não foi positivo, procure mudar, procure transformar esse seu ato. Invista na sua autoestima. Você vai ser um homem melhor, um espírito melhor, um espírita melhor, um profissional melhor, um pai melhor. Faça isso por você. Mas a autoestima começa com esse termo auto com U. O termo que o Sócrates amava. Então, lá do grego, autos. Significa
por si mesmo, de si mesmo, espontaneamente. Só para o espírita perceber que é um trabalho que só ele pode fazer, inadiável. Pai não pode fazer pelo filho, o filho não pode fazer pela mãe, o dirigente da casa espírita não pode fazer pelo médium, o médium não pode fazer pelo palestrante espírita, ninguém pode fazer pelo outro. Ah, mas eu vou colocar o nome no centro, para prece, ou eu vou colocar o nome daquela pessoa na desobsessão. Ok. Mas pensem só, tudo aquilo que a gente não está concentrado ou que a gente não está atuando ativamente vai ter um poder, vai ter uma força menor, quer a gente queira ou não. E nesse trabalho de autoestima não existe nada disso. A distância, fazer por mim, não existe isso. Então, ou eu faço acontecer esse meu trabalho com a autoestima, ou então eu não vou melhorar a minha autoestima e nem vou recriar a minha autoestima. Então, está no livro dos Espíritos, na questão 939. Gravaram o número? 939. Não sei se muda a palavra na tradução, mas em várias traduções, Kardec está buscando, né, sanar, né, equacionar, resolver, né, problemas, conflitos das nossas relações. E ele vai ouvir dos espíritos que é necessário trabalhar a estima daquela pessoa, daquele espírito. Na questão 939. É o único momento que eu li em toda a codificação espírita essa palavra estima. Eles nem usaram autoestima. O auto é por mim mesmo, de si mesmo, espontaneamente. E o que é estima? Do latim, o estimere. Significa avaliar. Estimar é avaliar. Não é aquilo que muita gente pensava, né? Estimar é o sentimento pelo outro, valorizar a outra pessoa, né? Acaba que entra uma certa, né, bajulação, nada disso. Quem utiliza muito bem esse termo são os nossos companheiros que vendem imóveis, né? Corretores. Estou estimando aquele imóvel. Estou avaliando aquele imóvel. Então, estimar é avaliar. Avaliar, primeiramente, o nosso valor. Qual é o nosso valor? Somos filhos de Deus. Esse é um valor geral. Como diz o Emmanuel, somos pérolas preciosas para Deus. Todos nós. E o valor pessoal, hein, gente? O valor individual. Eu vou ter um, o Ivair vai ter outro, cada um de vocês do núcleo e tantos outros companheiros que vão nos assistir, cada um tem o seu valor. Isso não é orgulho. Eu preciso saber do meu valor, que pode ser uma habilidade que eu tenho, ou uma qualidade, que eu sei que eu tenho aquela qualidade desenvolvida, ou eu tenho aquela habilidade, eu sei fazer tal coisa de forma ímpar, e as pessoas também comentam isso sobre mim. É valorização desse mesmo.
de algo que eu sei fazer, que eu sei desenvolver. Não vamos ter vergonha disso. Não vamos ter preconceito. Cada um tem o seu talento, como dizia Jesus, e avaliar a opinião sobre si mesmo. Eu posso falar agora, né, o que eu penso sobre Chico Xavier, né, que eu amo Chico Xavier, né? Eu posso falar agora até mesmo também de uma pessoa que eu não tenha grandes afinidades. A gente sabe falar dos outros, né? Isso é muito fácil. A gente pensa e a gente fala sobre os outros. Mas eu preciso saber o que eu penso sobre mim mesmo. E aí ficou gravado, né? Como eu digo sempre, né? No meu perispírito, no meu espírito. Quando eu perguntei para uma senhora espírita, que foi minha cliente, na terapia das emoções, é um trabalho terapêutico na visão holística que eu faço. E essa cliente espírita, gente, ela marcou a minha vida. Quando eu perguntei para ela o que ela pensava sobre ela mesma. E ela respondeu algo assim curioso. Eu sou um saco plástico de mercado amarrado por um cinto de couro. Eu fiquei olhando para ela. O que era aquela opinião? O que ela pensava de fato sobre ela mesma? E aí ela contou. Nasci em um berço de ouro e desde muito novinha eu tenho uma mesada. E mais ou menos quando eu tinha 15 anos, eu me vi depressiva. Me vi com uma grande depressão. E eu nem saía de casa, larguei a escola, ficava trancada no quarto. E eu pegava aquela minha mesada e dava para minha irmã mais velha e eu falava para ela, quando você for na rua, compra chinelo para mim, tênis, roupa, tudo. E a irmã mais velha ficava um pouco chateada e aí perguntava para ela, mas e o número? Ela falava assim, ó, a roupa, você traz tudo GG, XG. E a irmã falava, mas como? Você é baixinha, você é magrinha, como essa roupa enorme? Faça isso. E aí, quando a irmã trazia as roupas, né? Calça, blusa, vestido, né? Aquela roupa estava enorme, porque ela é muito baixinha, né? E ela é muito magrinha. Quando ela colocava aquela roupa que ficava sambando nela, o que ela fazia? Ela pegava o cinto de couro e ela colocava. Aí ela dizia assim, Carlos, eu ficava horrível. A minha autoestima, ela já estava no pé. Melhor, a minha autoestima, ela nem existia. Eu me odiava. E a roupa ficava tétrica. Gente, e assim ela foi vivendo até 56 anos de idade, quando ela resolveu procurar terapia. Hoje em dia, ela já parou a terapia comigo e ela sempre diz, Carlos, hoje eu já voltei a frequentar o centro espírita, que ela tinha frequentado pouco, voltei a frequentar. Hoje eu já viajo, hoje eu já saio com os meus netos, melhorei muito, mas eu não estou curada. Gente, essa é a dor de muitos espíritas. Essa é a dor de muitos companheiros na Terra. A falta do auto-amor. A falta da autoestima. Pessoas que não se amam. Aí imagina você sendo espírita. Você não se ama, mas insiste em querer amar o próximo. Como é a qualidade desse amor que nós estamos passando para o próximo? É boa? É positiva?
é harmônica. Jesus, nesse grande mandamento maior, segunda parte, amar o próximo como. Está faltando esse como. Como a ti mesmo. Então, para que eu possa ser um bom espírito, eu preciso investir na minha autoestima. Preciso superar esse monstro, muitas vezes. Essa dor que pesa sobre vários espíritos da baixa autoestima. A pessoa tem o eu subestimado, eu voltado para baixo. Me sinto inferior, me sinto coitado, me sinto vítima, fraco, infeliz, indigno. Não mereço amor, não mereço amar, não mereço ser amado, não mereço ser feliz. É algo muito sério, que o espírita precisa parar para pensar. Será que eu sofro mesmo disso? De baixa autoestima? E começar a investir nessa melhoria, nessa transformação, que pode partir, que deve partir, sim, da reforma íntima. Vamos reformar o nosso ser. Através também do autoconhecimento, dessa grande ferramenta que nós temos à nossa disposição. Eu criei um curso para muitas casas espíritas chamado Autoestima, Aprendendo a se Amar na Visão Espírita. E quantos espíritas que nós vemos transformando as suas vidas. Mas quando eles começam a querer compreender o que é a autoestima, quais são os passos da autoestima, as doenças também da autoestima. Hoje é só uma palhinha para vocês. Instigar esse conhecimento, instigar essa autoinvestigação em si mesmo. Será que eu tenho problema de autoestima? Será que eu já tenho uma doença de autoestima? Então, hoje a gente está começando a pensar aqui na palestra se eu sofro ou não de baixa autoestima. E vamos terminar a nossa palestra pensando que a autoestima é como se cada um de nós, nesse dia, tivesse acordado bem cedo com uma grande vontade de fazer uma torta de chocolate. Que delícia, né, gente? Então, a gente fez, né? Fizemos aquela torta, colocamos em cima da nossa mesa aquela toalha bonita e aquela calda, né, gente? Assim, de chocolate, né? Algo assim maravilhoso. O seu filho acordou, pediu um beijo. Você foi lá, beijou o seu filho, saiu uma parte dessa torta. A sua amiga chamou no WhatsApp que ela está se separando lá do esposo e ela gosta muito dele, né? Então ela estava ali falando sobre a sua dor. Você consolou a sua amiga, ouviu a sua amiga, saiu outra parte dessa torta. Uma pessoa bateu na sua porta pedindo comida. Uma pessoa muito pobre, necessitada, você foi lá, arrumou lá algo e deu para essa pessoa, saiu outra parte dessa torta. Quando você percebeu, apenas restava um pedaço. E agora? Oferta esse pedaço para alguém ou como esse pedaço? Será que eu posso dividir esse pedaço? O que eu faço, hein? Eu, como espírito,
Esse pedaço é seu. Não dê ele para ninguém. Sinta o sabor dessa torta, a delícia desse pedaço. Se aceite, se perdoe, se ame, seja feliz. E nesse momento, nessa sintonia de paz, vamos agradecer a Chico Xavier, do qual temos o maior amor e o maior respeito, e do qual o seu nome está no nome aqui do núcleo, pedindo para ele sempre a ajuda necessária para continuarmos travando o bom combate, a boa luta interior, mas que ele possa sentir a nossa gratidão, assim como tantos outros mentores da doutrina espírita e do núcleo espírita Chico Xavier. Obrigado a todos vocês que nos ajudam, que nos inspiram, que nos incentivam a transformação moral, a transformação interior. Obrigado, Jesus, amigo incondicional de todas as horas, irmão maior. E, acima de tudo, obrigado, Paizinho querido, Deus, por tudo que chega para nós, pela vida sem fim e por esse momento de paz, junto dos amigos espirituais do Núcleo Espírita Chico Xavier, de tantos companheiros que já estão vibrando, que vão assistir a mais uma palestra espírita. Que possamos continuar unidos nessa transformação individual e coletiva. E que tu possas, Paizinho querido, fortificar cada vez mais o Núcleo Espírita Chico Xavier, a sua direção espiritual e também encarnada, fortificando o nosso irmão querido Ivair e toda a sua equipe da casa, todos esses trabalhadores abnegados. Fica conosco, Jesus. Pedimos licença para terminar essa nossa palestra pública, essa reunião pública. Graças a Deus. Muita